Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa. Sou Fábio Pereira, é uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês. Também na página no Facebook do Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel e ainda na página do jornalista Fábio Pereira, tanto no YouTube quanto no Facebook. Seja muito bem-vindo mais uma vez, a gente vai fazer o Evangelho completo, para você poder fazer o Evangelho no Lar conosco. O Evangelho completo consiste na oração inicial. Na sequência, a gente vai para uma leitura edificante. Nós estamos utilizando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o item 57, Dinheiro. Vamos ver o que o Emmanuel tem a dizer sobre isso. Na sequência, a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu utilizo a tradução do ID, Instituto de Difusão Espírita, que a tradução é do Salvador Gentili. Hoje caiu o capítulo 26, dai gratuitamente o que recebesses gratuitamente, e o item é mediunidade gratuita. Então o nosso evangelho hoje vai falar sobre mediunidade gratuita. Na sequência, a gente faz então a oração final, minha água já está aqui, e na oração final acontece a fluidificação da água, e você pode colocar a sua água aí também para que os mentores que visitam a sua casa juntamente com Jesus possam fluidificar a água para você, tá bom? Então vamos lá? Deixa eu só dar uma conferidinha aqui no meu áudio, se ele está audível, se está tudo direitinho. Eu acho que, assim, preciso de uma compressão um pouquinho maior aqui. Aqui, pronto. Aí, fica melhor para você me ouvir aí, eu acho, né? Então vamos lá. Vamos elevar o pensamento até Jesus, que isso significa pensar no rosto dele como nós imaginamos que ele seja, tá bom? Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso guia espiritual, cumprimentando o seu Otávio, meu guia, cumprimento a todos os demais, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Elevamos mais uma vez, mestre, o pensamento até o Senhor com o desejo de elevar a nossa vibração e, com isso, estarmos em maior sintonia com o Senhor e, desde já, muito obrigado por isso. Muito obrigado pelo seu acréscimo de misericórdia que nos permite aqui estarmos, apesar das nossas imperfeições. Muito obrigado nas 3 gratidões que sempre fazemos no nosso Evangelho. Muito obrigado por tudo de bom que nos aconteceu na última semana. Muito obrigado por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana. E, claro, muito obrigado por tudo de ruim que efetivamente aconteceu na última semana, porque é aquele alívio, né? Já foi, já passou, não devo mais. É essa sensação de alívio realmente que a gente tem quando entendido corretamente o que significam os momentos difíceis, as dificuldades pelas quais estamos passando, sejam elas essas dores quais forem. E por isso, então, nosso muito obrigado, Senhor, de coração. No quesito pedidos, gostaríamos de pedir que o Senhor não olhasse as nossas imperfeições, mas a fé que anima o coração de cada um de nós, o desejo de servir, de ser útil, de fazer o certo em vez do fácil, esse desejo, né, que nós temos de acertar mais do que errar. Eu acho que isso é o mais importante, errar menos a cada dia, até conseguirmos uma boa evolução. Sabedores, então, mestre, da sua presença em meio a nós, já que somos mais de 2 reunidos em teu nome, damos por iniciado, então, o nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. Bom, o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, por Chico Xavier, sempre tem um trecho do Novo Testamento. O trecho de hoje é a carta de Paulo, a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Emmanuel separou o item do capítulo 6, versículo 10, que diz: porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Timóteo era o líder religioso da igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso, que é na Turquia hoje, perto da cidade de... deixa eu só verificar aqui o nome, da cidade de Selçuk, hoje na Turquia. Éfeso, então, era uma cidade onde o Paulo foi lá, criou uma igreja, e Timóteo era a liderança pastoral, vamos dizer assim, era o chefe dessa igreja. Essa carta de Paulo foi escrita, provavelmente Paulo estava na Macedônia, entre os anos 63 e 65.
E o Timóteo era esse colaborador, era muito jovem nessa época, e ele era responsável por organizar a, a comunidade cristã no local, enfrentando os falsos doutores que utilizavam da religião para lucro, a tentação, vamos dizer, tentação humana, vai, da cobiça, universal da cobiça, que é uma coisa que nós temos, né? E essa ideia do Paulo passando isso para o Timóteo era justamente, olha, meu irmão, segura aí, porque é complicado esse negócio do dinheiro, da vaidade, e muitos estão fazendo da religião uma forma de comércio. Ó, parece que não mudou tanto, né? Porque hoje em dia o que mais se vê, infelizmente, é isso, né? Bom, no versículo anterior, só para a gente poder dar uma contextualizada, Paulo diz o seguinte: os que querem ficar ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas. Aí entra a parte que o Emmanuel separou, porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores, e na sequência o versículo 11 diz: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Então a ideia que o Paulo passa para o Timóteo é, olha, foge das tentações de você querer se deixar levar pelo dinheiro, se deixar levar pela fama, porque não é só o dinheiro em si como algo, como moeda, mas da fama, do prestígio, do fato de ser importante, de ser considerado importante, de sentir-se importante, essa coisa de, eu sempre falo, quando a gente vai fazer um trabalho assistencial no centro, por exemplo, porque esse evangelho é para espíritas, né? Quando a gente vai fazer um trabalho assistencial no centro, é muito comum a gente, infelizmente, ser agraciado com gratidões, ser agraciado com admiração e tudo mais, e fica uma situação complicada nesse sentido. A gente não está recebendo dinheiro pelo trabalho que a gente está fazendo no bem, mas a gente está recebendo a moralzinha, a faminha, aquela coisa de, nossa, que legal, né? Nossa, como vocês são bons, como vocês fazem o serviço para o próximo, etc. Esses elogios vazios que acabam envaidecendo. O grande problema nosso, como diz o professor Leandro Carnal, ele chama assim, é a inveja. E o professor Carnal chama a inveja de o pecado envergonhado, né? Porque nós temos vergonha. A gula até a gente tem uma certa satisfação, a preguiça também, a gente dá uma disfarçada, mas quando diz respeito à inveja, todos somos invejados, mas nenhum de nós inveja ninguém, né? Então, essa inveja que é filha da vaidade, que é a principal, eu acho que é o principal, a ramificação principal, é, como que eu vou dizer, principal filha do orgulho, né? É algo que está muito em voga nessas épocas, nesse período pelo qual nós estamos passando, que é bem complicado. A vaidade está bastante ativa no nosso dia a dia, né? Então, não é só a parte do dinheiro físico, monetário, né, como espécie, mas tudo que representa o ganho de satisfação, de vaidade, que a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, voltando para a passagem que o Emmanuel separou aqui, da primeira carta de Paulo Apóstolo a Timóteo, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Vamos ver o que o Emmanuel diz. Paulo no que diz, Paulo não nos diz, diz Emmanuel, vou começar de novo. Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate, recebendo certos alvitres do povo, né, que lhe apresenta determinada moeda da época, com a efígie do imperador romano, recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Numa de suas mais lindas parábolas, entrega para nós o símbolo de uma dracma perdida. Nos movimentos do templo, aprecia o óbolo pequenino da viúva.
Vamos trabalhar basicamente o óbolo da viúva aqui só para a gente exemplificar. Estava Jesus do lado do gasofilácio, que é aquele balde grande de metal, de bronze, que as pessoas colocavam as oferendas. Então os ricos colocavam muitas moedas, fazia aquele barulheiro, todo mundo batia palma. Só que Jesus verificou que tinha uma viúva e colocou 2 moedinhas que nem barulho fizeram. E aí ele chama a atenção dos apóstolos e evidentemente da gente também, falou, tá vendo? Não é aquilo que você dá do que te sobra, é aquilo que você dá que é seu, que é a única coisa que você tem. Trazendo para os dias de hoje, não é necessariamente você ganha um salário ínfimo que não dá para você viver, não é tirar uma parte daquilo que você não tem como viver sem e dar para alguém. Tá, o que é seu? O que você pode dar? O que é seu? O que faz diferença na sua vida? O que faz com que você possa dizer assim, estou dando algo que eu possuo de verdade? Seu tempo. Seu tempo é a única coisa que você tem. É a única coisa que eu tenho, a única coisa que nós temos, é o tempo. E ao colocar o nosso tempo à disposição de outras pessoas é o que faz a grande diferença. Então veja, quando eu vou falar de tempo, tá, quanto tempo eu tenho para dedicar-me a alguém que eu sequer conheço para poder fazer o bem, por exemplo. Né? O centro que você frequenta, o centro espírita que você vai, tem reunião, por exemplo, de vibração. É uma vez por semana, 1 hora, em que você vai pegar o seu tempo, que é a única coisa que é seu de verdade, você vai pegar o seu tempo, você vai sentar lá numa mesa, vai estudar um pouco da doutrina espírita e vai ficar fazendo orações e doando a sua energia para pessoas que você não faz a mínima ideia quem seja. Que a sua mão esquerda não saiba o que dá a mão direita ou vice-versa. Né? Está presente nisso. E te custou 1 hora na semana. Te custou 4 horas por mês. Quanto tempo às vezes a gente gasta com celular? Quanto tempo a gente gasta passando noticinhas, videozinhos? 4 horas por mês é o meu óbolo. É o meu óbolo, é aquilo que eu posso dar. Fábio, eu só posso isso porque eu não tenho condições, eu só posso essa horinha, 1 hora por semana. Faça isso e doe. Tem um trabalho assistencial lá? Vai, colabore. Ah, Fábio, eu não tenho dinheiro para comprar 1 quilo de mistura, 1 quilo de macarrão, 1 quilo de arroz. Eu não tenho, estou numa situação difícil, não preciso da sopa do centro, graças a Deus. Mas também não tenho como tirar 1 grão daqui. Tá, mas e tempo você tem? Tenho. Então vá lá e seja 2 braços a mais para quem precisa. É esse o ponto que às vezes a gente não entende no que diz respeito à caridade. E aí vem uma situação que é, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, que começa Paulo a Timóteo, que nós devemos analisar um ponto importante. Por que é que eu estou deixando de fazer o bem? Eu estou deixando porque o meu emprego não permite? Beleza, é um horário, beleza, tal. Não, mas porque eu tenho que ganhar mais dinheiro com aquilo? Tá, você não está vivendo? Não dá para você doar aquele espacinho. Percebeu? É esse o ponto aqui para a gente analisar, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E o Emmanuel continua. O dinheiro não significa um mal. Todavia, o apóstolo dos gentios, que é o Paulo, nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, 2 fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. Muito claro, né? O dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar a claridade divina, é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres, e ai de ti
se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. Por isso que Jesus falava que era difícil entrar o rico no reino dos céus. Não é porque o dinheiro seja condenatório, não é porque o fato de você ter o dinheiro, imediatamente você está condenado, ou é uma prova difícil de passar ou impossível de passar. Se assim fosse, para que plano encarnatório? E principalmente, para cadê Deus? Por que ele me deu uma prova que eu não tenho como passar? Não existe isso, né? Me deu uma prova, mas não tem como eu passar. Eu vim rico e não tenho como passar nessa prova. Não é assim. Não é assim. O problema é como que nós nos relacionamos com essa situação. E tudo envolve a vaidade e o egoísmo, ou orgulho e egoísmo. Tudo envolve o orgulho e o egoísmo. Perceba, nós estamos fazendo o evangelho para espíritas, é o espírita que faz o evangelho no lar. Então a gente fala das técnicas que o espiritismo nos dá para colocarmos em prática aquilo que Jesus ensinou, certo? Certo. Mas esse não é o objetivo do espiritismo. O objetivo do espiritismo é consolação, é consolar o mundo, é ser a luz do mundo, porque é cristão, né? Nós somos cristãos absolutos. Então, é levar consolação, levar amparo, levar ajuda, levar tranquilidade, levar paz. Esse é o nosso objetivo. Utilizamos as técnicas do espiritismo para conseguir colocar aquilo que Jesus ensinou em prática, certo? E ao fazer isso, o espiritismo então se torna o nosso meio de fazer com que Jesus chegue no coração das pessoas. É fácil chegar para alguém que está morando na rua e falar assim: Jesus te ama. Você está passando por isso, mas é uma situação breve. É verdade? É, mas não é fácil você chegar e falar para a pessoa e ela entender isso. Não dá. Você chegar para uma mãe que acabou de perder um... Não é esse o termo, tá? Estou usando o termo coloquial, porque ninguém morre, não há perda, não há separação. Mas enfim, uma mãe que acabou de perder um filho, uma filha, não dá para você chegar, como muitos de nós ainda falamos erroneamente: Deus sabe o que faz. Mas por que pegou a minha, por que não pegou a sua? Né? É uma situação complicada. O Espiritismo vem para consolar. Então, quando essas, aspas, perdas dizem respeito aos espíritas, nós podemos chegar com as técnicas que o Espiritismo nos traz para relembrar as pessoas disso, que é bom a gente relembrar. Muitos de nós sabemos um monte de técnicas do Espiritismo, e no momento que passamos por dificuldades, precisamos ouvir que alguém nos relembre isso. Isso é muito importante. E aí a importância da amizade é fenomenal, né? Porque aí necessariamente temos condições de relembrar, e aquilo nos faz um bem muito grande. Então, se a consolação vai para o espírita, ela pode ser de técnica, do que fazer, da forma como fazer, de como agir, para então ser efetivamente o consolador prometido com as técnicas para colocar o cristianismo em prática. Quando a consolação é para não espírita, nós temos que mostrar não as técnicas do espiritismo, mas o amor de Deus de uma forma exemplificada. Tome cuidado com a sua vida, que para muitas pessoas essa é a única forma de conhecer o Evangelho. Deixa eu pegar a frase correta aqui, porque às vezes a gente faz uma parafrase, né? Então vamos lá. Essa frase atribuída a São Francisco de Assis: tome cuidado com a sua vida, talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Então, nesse ponto que nós vamos ser o evangelho para as pessoas, não chegando falando de reencarnação, de planejamento encarnatório. Vamos consolar a pessoa dentro daquilo que ela precisa. E aí, por se tratar de consolação, a mediunidade, que é muito utilizada para isso, às vezes ela não é totalmente gratuita. E no Evangelho segundo o Espiritismo, eu como já expliquei que pagamento não é só em dinheiro, né? É a moralzinha, a faminha, aquela coisa que a gente falava agora há pouco. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, ou dai de graça o que de graça recebeste. Capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, mediunidade gratuita. Então vamos ver o que Kardec coloca aqui. Aliás, toda a consideração é de Kardec, eu vou utilizar o item 7 e o item 8. Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem
e conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhes pertencem, porque não são o produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz alcance a todos. Não quer que o mais pobre dela seja deserdado e possa dizer: eu não tenho fé porque não pude pagá-la. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la da sua finalidade providencial. Todo aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo o que seja do interesse egoístico, e que sabe quão pouca coisa é preciso para os afastar, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que os chamasse a tanto por sessão. A tanto por sessão. O simples bom senso repele um tal pensamento. Não seria também uma profanação evocar a preço de prata os seres que respeitamos ou que nos são caros? Sem dúvida, pode-se dizer assim, ter manifestações, mas quem poderia garantir-lhes a sinceridade? Já que está pagando, você vai exigir que seja realmente aquela pessoa, né? Os espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda a multidão de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, vêm sempre e estão sempre dispostos para responder ao que lhes pergunta, seja lá o que for, e sem se importarem com a verdade. Aquele, pois, que quer comunicações sérias, deve primeiro pedi-las seriamente, depois se esclarecer sobre a natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conciliar a benevolência dos bons espíritos é a humildade, claro. O devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material vem na sequência. Então, vamos lá. De novo. Aquele, pois, que quer comunicações sérias, deve primeiro pedi-las seriamente. Depois, se esclarecer sobre a natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conciliar a benevolência dos bons espíritos é a humildade. O devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material vem na sequência. Então veja, como que nós vamos ganhar, receber pela mediunidade? Cobrando, como estava aqui nesses dois itens? É muito comum. Me lembro claramente de um escritor famoso, médium, escritor famoso, filho também de uma escritora famosa, ambos que se diziam não espíritas, ele dizendo numa entrevista, num programa do Jô, e ele disse: eu não sou trouxa como Chico Xavier, que não pegou um centavo do trabalho dele. Eu não, eu trabalho, eu recebo pelos meus livros. E tenho na minha casa salas que eu fiz separadas para que cada espírito se manifeste lá. Então eu tenho a sala de pintura mediúnica, a sala de psicografia, a sala de psicofonia. Na minha mansão, que eu trouxe da Europa o mármore para colocar no chão, as colunas de mármore e tudo mais, porque é o meu trabalho e eu não vou morrer pobre como Chico Xavier. Ele cobrava pela mediunidade dele. E aí vem um pontinho que a gente acha interessante e que nós devemos analisar de acordo com o que nós acabamos de ler no Evangelho. Não estou falando mal de ninguém, pelo amor de Deus. O ponto é, ele diz assim, são tantas salas que o espírito fulano de tal errou de sala. Entrou na sala errada, eu falei, nossa, você se confundiu de sala. Você vai psicografar, não é nessa sala, aqui é para pintura mediúnica, é na outra sala. E deu risada que o espírito superior, o espírito evoluído que o acompanhava, errou de sala. Você acha que existe a possibilidade de um espírito superior errar de sala? Fábio, mas você está se apegando a uma situação... Não, estou me apegando a uma situação de estudo. Porque o ponto é a humildade, você se colocar a humildade buscando seriamente o trabalho de espíritos evoluídos. E se você está com um espírito evoluído que está te trazendo revelações, que está te trazendo situações
de cumprimento do objetivo do Espiritismo, que é a consolação daqueles que não são espíritas, e técnicas para colocar em prática aquilo que Jesus ensinou para os espíritas poderem fazer a consolação, não dá para você ter um espírito superior que erra sala. Porque pressupõe-se que o espírito, para ser superior moralmente, a parte intelectual dele evoluiu antes. São duas asas. A asa do conhecimento e a asa da moral. Via de regra, essa aqui desenvolve primeiro do conhecimento e depois vai arrastando a da moral. Então, ele sabe pelo menos ler o que está escrito na porta da sala e não entrar na sala errada. O que demonstra ali é ou uma tentativa de intimidade com os espíritos, o que é também receber pela mediunidade. Não é em dinheiro, mas é em fama. Eu sou amiguinho das entidades. Nossa, eu tiro sarro neles, são meus amigos. Né? Então, esse é um ponto a ser analisado. O outro ponto a ser analisado é que não necessariamente é um espírito muito evoluído, porque até errou de sala. E aí já compromete aquilo que é falado para ser colocado no livro. Outra forma de você receber pela mediunidade. Eu conheço pessoas que me dizem assim, Fábio, eu sou o médium principal da reunião tal. Eu sou o médium número 1 da reunião tal. Eu falo, é? Oh, que interessante. O que isso significa? Não, aqui eu sou o médium de segurança do doutrinador. Eu sou o médium número 1. Não bateu, né, com o que a gente acabou de ler no Evangelho, não é? Está recebendo também essa honra de ser o médium número 1. Eu tenho uma amiga que dizia assim para mim, olha, eu
Aí, agora estão me ouvindo? Vou deixar ela aqui na minha mão por enquanto. Então tá bom. Hoje estamos fazendo um pouquinho diferente. Então eu dizia, está recebendo da mesma forma. Por que que aí eu falava do centro espírita, né? Por que que o centro espírita faz uma... Por que que o centro espírita faz reunião mediúnica? Por que é que nós fazemos reunião mediúnica? Porque queremos ajudar alguém. Na reunião mediúnica de desobsessão, você ajuda alguém que você não conhece e que outras pessoas não têm como ajudar, que são os desencarnados, não é? Então é uma ajuda que a mão esquerda não vê o que a mão direita faz. E a única coisa que você precisa para isso é ter tempo, dedicar-se, abrir mão do que você está vivendo aqui, do material para o imaterial, não é? Para o sutil, para aquilo que diz respeito à moral, aquilo que diz respeito ao plano espiritual. Por que que o centro espírita tem trabalho assistencial? Porque hoje é difícil nós termos certeza de que aquela doação que a gente vai fazer, uma cesta básica, um remédio, uma roupa, comida de qualquer tipo, aquilo que a gente quer doar para alguém, ou até tenho dinheiro e quero comprar coisas para as outras pessoas, ajudar as pessoas que estão passando necessidade, moram na rua ou estão em situação de vulnerabilidade. Eu quero fazer isso, mas eu não sei onde eu vou poder investir esse dinheiro de verdade, que não seja para aproveitadores, que não seja para profissionais da mendicância, para que não sejam para as pessoas que simplesmente estão fazendo do ato de pedir esmola uma profissão. E como nós somos muito egoístas, a gente acaba usando isso até como desculpa. O centro espírita, quando faz uma ação social, ele está dizendo assim: olha, eu fui lá, verifiquei quais são as pessoas que precisam de assistência, eu verifiquei, fomos lá na casa e sabemos que essa pessoa está em vulnerabilidade social, e aqui você pode confiar que o seu investimento chega, é transformado em situações de auxílio a essas pessoas, sejam de auxílio direto financeiro, comida, roupa, etc, etc. É essa a função. E como o Espiritismo tem por lema, fora da caridade não há salvação, e muitos de nós espíritas fazemos esse trabalho assistencial com muito gosto, com muito carinho, com muito desejo de que nem seja necessário, né? Que nem encontremos pessoas para isso, que seria uma maravilha, né? Pessoas que não estão passando fome. Já pensou que legal que seria se quando chegar isso, né, no nosso mundo? A gente faz isso com o maior gosto do mundo, então a gente tem essa expertise, tem essa confiança das pessoas e podemos ser então um ponto que agrega todo mundo que vai fazer a sua doação. Então isso é importante, transparência e tudo mais, mas não quer dizer divulgação das pessoas que estão sendo auxiliadas. Então cria-se, o que você quer fazer? Você quer ajudar? Você tem uma casa espírita, você gerencia uma casa espírita, você criou uma casa espírita, você é presidente de uma casa espírita, o que você faz? Faça uma página, por exemplo, no Facebook ou no Instagram dessa instituição, e lá nessa página, que não tem personificação, que não sabe quem é que está fazendo parte daquele trabalho, ali você coloca, olha, dia tal nós temos a entrega de de comida, toda segunda-feira, 10 horas da noite, da manhã. 10 horas da manhã a gente entrega comida, assim, assim, assim. Se você quer colaborar, entre em contato aqui para você poder doar. Beleza, ninguém está recebendo nada por isso. Ninguém sabe quem é uma página que está lá. Você, eu, nós podemos compartilhar, desde que saibamos que é uma instituição séria, e aí as pessoas colaboram. Aí o que você faz? Você fotografa lá o que você fez, já que teve doações, e posta lá. Esse aqui é o resultado das doações que nós recebemos. Tal. Não aparece pessoa que está recebendo, não colocamos ninguém em situação vexatória, não colocamos no Instagram ou Facebook pessoal para receber a admiração, porque é pagamento, não é? Para receber a admiração das pessoas, e prestamos conta. Mas a prestação de conta é individual, então a pessoa doou, você vai lá e no particular coloca as fotos, ó, foi isso aqui. As atividades do centro devem ser divulgadas para que as pessoas saibam que existe. Fazer ganho pessoal em cima disso é receber por algo que nós recebemos gratuitamente e deveríamos ter dado gratuitamente.
Então o ponto do dinheiro é justamente esse. O dinheiro não é bom nem ruim. O dinheiro não é bom nem ruim. A Bíblia não é nem boa nem ruim. Eu posso pegar um pedaço do Evangelho e falar assim, olha, temos que oferecer outra face quando nós tivermos a face direita agredida. Ou seja, não devemos revidar. Devemos amar o próximo como a nós mesmos. Jesus ensinou isso, isso, isso. Podemos usar esses trechos da Bíblia. Mas eu posso usar para dominação. Olha, porque Deus falou que vai castigar, que vai destruir, que vai fazer, usando o Velho Testamento. E eu posso ser maldoso também e pegar lá, por exemplo, Deuteronômio 21, 18 a 21, que diz que todo filho desobediente deverá ser apedrejado até a morte. Principalmente se ele for reincidente. Se ele for bêbado, então tem que matar na frente do templo a pedrada. E aí? Você conhece alguma pessoa que é filho de alguém e que você fala para não beber, o sujeito bebe, mesmo que seja socialmente, bebe de vez em quando, fala não pode beber, e reiteradamente desobedece, responde mal para o pai? Você conhece algum filho que é assim? Que responde mal para o pai, para a mãe, e que tem defeitos reiterados? A Bíblia manda colocar em frente ao templo e apedrejar até a morte. E aí? Oh, mas aí diz respeito à interpretação. Ah, e o resto não. Só diz respeito à interpretação pro seu lado, quando você quer colocar. Então, pera lá. Então, não é nem bom nem ruim. Depende daquilo que você faz com ela. O dinheiro não é bom nem ruim. Depende do lado que você faz. O que você faz com ele. Não é? Ah, Fábio, bom é o comunismo, porque no comunismo não funciona, na terra de provas e expiações não funciona. Os modelos de comunismo que tem, a única diferença do capitalismo é que o capital não fica na mão de poucos muito ricos, fica na mão de poucos do governo. É só isso. Não muda nada. O comunismo só vai existir, de fato, e só vai ser algo viável para o ser humano quando nós não nos importarmos mais com o outro no sentido de o que ele faz com a vida dele. E nos preocuparmos com o outro se falta alguma coisa para ele que sobra na minha mesa, ou que tem na minha mesa. O comunismo vai funcionar, o comunismo não no sentido de como conhecemos o comunismo, mas vivermos em comunhão, em comunidade, só vai acontecer quando eu não me preocupar mais com o que o outro está fazendo, e sim com o que lhe falta, para que na mesa dele, na vida dele, tenha exatamente o que tem na minha mesa, o que tem na minha vida. Vai demorar um pouquinho ainda, o planeta tem que sair de provas e expiações para regeneração, e aí quando estiver chegando no mundo feliz vai ser nisso. Até lá, vamos ter que conviver com os demais diferentes, aprendendo técnicas, nós espíritas, para colocarmos em prática aquilo que Jesus ensinou, que vai ser muito importante isso, e ao colocarmos em prática o que Jesus ensinou, nós vamos cumprir o objetivo primário e essencial do Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus. Para consolar as pessoas como um todo, e o espírita para formar consoladores. Então veja, o Espiritismo tem como função para o espírita formar consoladores, e como religião, na sua função no mundo, consolar as pessoas. Para consolar precisa de consoladores. Então estamos aprendendo, estamos estudando, estamos treinando. É isso que a gente faz também com o nosso Evangelho no Lar. É isso. Já falei 40 minutos. A minha água está aqui, a sua está aí. O Fábio vai benzer minha água. Eu não vou benzer nada, porque eu não sou benzedor de água, hein? Você vai colocar sua água aí. Os mentores vão... Eu conversava ontem com a minha sogra. Eu falei assim, eu coloco a água lá para você benzer. Eu falei, eu não benzo nada, hein, Jandirão? Não benzo nada. Ela falou para mim que ela coloca a água lá. Eu falei, não. Quem faz a fluidificação da água são os mentores que visitam a sua casa, Jesus que visita a sua casa durante o Evangelho no Lar, eles se fluidificam. E no final, que é esse momento agora, nós vamos fazer a oração final, vamos doar a nossa energia magnética e fazer os nossos pedidos pessoais. Cada um de vocês, cada um de nós vamos fazer o nosso pedido pessoal. Tá bom? Então vamos lá. Elevemos mais uma vez o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores nomeados e não nomeados que aqui estiveram conosco, nossos guias espirituais, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho,
Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de ter estado conosco, da sua visita. Obrigado aos mentores. Obrigado pelo acréscimo de misericórdia que o Senhor tem para conosco. Graças a Deus, né, que o Senhor tem, que o Senhor não nos esquece, não nos abandona. E por isso, nosso muito obrigado também. Nesse momento, mestre, né, temos mais pedidinhos para fazer, né? E esses agora são no sentido das pessoas que nós gostaríamos que, ao beber essa água, recebessem o remédio para o corpo perispiritual, para o corpo físico e para a reharmonização do espírito como um todo. Então, cada um de nós agora faz seu pedido. É isso. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, mentores. Muito obrigado, amigos queridos. E que assim seja. E a vocês, meus amores, até a próxima semana, se Deus quiser. Quarta-feira tem mais Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa. E no domingo, 10 horas da manhã, aí ao vivo, tem bate-papo sobre Espiritismo. Beijo pra você que fica. Até lá. Tchau.